O Brasil bateu um triste recorde ontem. Foram 1.473 mortes por coronavírus em 24 horas. E agora o Brasil se torna o terceiro país com o maior número de mortes pela doença. São mais de 34 mil pessoas agora, ultrapassando a Itália, que foi o epicentro da pandemia aqui na Europa continental. Como vocês se recordam, começou, até onde a gente saiba, na China, depois se espalhou para países próximos. Na Europa, os primeiros casos registrados foram na Itália, que foi um país bastante afetado por isso, principalmente na região da Lombardia e do Vêneto, ou seja, no norte da Itália. Depois veio para a Espanha aqui, que também foi um país bastante afetado pelo coronavírus, e atualmente na Europa como um todo, um dos países mais afetados é o Reino Unido, que ainda tem mais mortes do que no Brasil, mas essa estatística vai mudar rapidamente porque o Brasil está aumentando ainda o número de casos, está aumentando o número de mortos. Não se sabe exatamente quando será o pico da pandemia, ainda não é agora, certamente não é, então tiverá muitos casos adiante e isso é muito preocupante porque são milhares, dezenas de milhares de brasileiros mortos por causa disso. O método para lidar com isso, para enfrentar a pandemia, foi altamente ineficaz, foi descoordenado, cada estado, cada cidade lidando de um modo diferente. O governo federal não contribuiu nem um pouco para isso, pelo contrário, não apenas não contribuiu, como atrapalhou para isso. Basta você pensar que, olha, um vídeo de março do Bolsonaro falando sobre quantas pessoas ele acha que morreriam com o coronavírus. Assistam. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Ou seja, em março, quando a pandemia já havia sido decretada, Bolsonaro vai lá na live dele e diz que morreriam menos de 800 pessoas no Brasil de coronavírus. Ou seja, a gente tem agora 34 mil, mais de 34 mil pessoas. E basta também lembrar de um outro influenciador bolsonarista que tirou sarro da situação, comparou a engasgamento. Vamos assistir também porque isso ajuda também a relembrar quem foram as pessoas que contribuíram para esse momento. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Porque esse tipo de negação da ciência, esse tipo de negação da gravidade da situação, certamente confundiu a cabeça das pessoas. Imagine você aí no Brasil, você está aí ouvindo diferentes mensagens, uma vem do presidente, outra vem do ministro da Saúde, outra vem de um influenciador da CNN, outro vem de outro lugar, e você vai ouvindo um monte de mensagens conflitivas, um monte de mensagens discordantes. No que você vai confiar? Quem você vai ouvir? Então, certamente, pessoas que negaram isso, pessoas que minimizaram o impacto disso, pessoas que disseram que vocês tinham que voltar para o trabalho, como muitos empresários fizeram no Brasil, optando pelo bolso deles em vez da vida dos funcionários, essas pessoas, elas têm sim culpa no cartório, elas têm responsabilidade nisso aqui. Essas 34 mil mortes estão sim na conta dessas pessoas, porque elas contribuíram para isso. Elas negaram o impacto disso, elas minimizaram isso, e para somar, para acrescentar isso, você tem um governo completamente despreparado, que desde o começo do governo, na verdade, então não é surpresa agora, mas desde o começo do governo, passa de crise em crise. E crises que não são crises externas, não são crises causadas por outros agentes, são crises internas. Eles vão lá, falam uma besteira, publicam alguma coisa errada, dizem uma coisa que é um absurdo completo, e daí cria uma crise. A gente se entretém com essa crise durante um tempo, fica debatendo aqui o que está acontecendo, e depois começa uma outra crise pior ainda. E agora, nesse momento de pandemia, surgiu um vislumbre de possibilidade de que esse governo pusesse a cabeça no lugar, em cima do pescoço, e começasse a agir como um governo normal, como alguém capaz de lidar com esse tipo de coisa. Pelo contrário, eles vão lá e surpreendem ainda mais, de maneira negativa, obviamente, surpreendem fazendo, o caos, instaurando o caos no Brasil. Então você tem o mundo inteiro numa direção, mesmo os Estados Unidos, que no começo negou também, o Trump também, que é outro idiota, negando a pandemia, negando o impacto, foi no sentido, quando percebeu que ia dar merda, ele vai lá e vai para outro sentido. E daí, o mundo inteiro num sentido e o Brasil em outro, na contramão de tudo. O Bolsonaro é tão incompetente, é tão insano, que ele vai lá e perde 2 ministros da saúde no meio da pandemia. O primeiro deles, o Mandetta, foi demitido pelo Bolsonaro porque resolveu respeitar as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ou seja, resolveu ouvir o que o mundo estava dizendo, foi demitido. O segundo, que foi o Tait, que era uma mosca morta no ministério,
que mal se sabia o que ele propunha ou não, também saiu, pediu para sair na verdade, primeiro porque entendeu, né, deve ter entendido que a carreira dele estava em jogo ali, né? Ele foi, ao se vincular com o Bolsonaro, o que ele fez ali foi pôr na fogueira todo o seu histórico de médico, de empresário na área de medicina. E segundo lugar, porque também foi na contramão do que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria enfiar nos brasileiros uma droga, a cloroquina ou a hidroxicloroquina, na crença de que esse remédio seria milagroso e salvaria as pessoas no Brasil. Pôs o exército para fabricar remédios, para fabricar esse remédio aqui, sem nenhuma comprovação da eficácia da cloroquina. Havia poucos estudos ali, resultados que eram um pouco significativos nesse sentido, não dava para saber se era positivo ou não. E agora saiu um estudo da semana da The Lancet dizendo que ela é mais prejudicial do que ajuda. Ou seja, o Bolsonaro investiu todas as fichas dele num remédio que mais prejudica as pessoas, que mais causa problemas posteriores, complicações às pessoas, do que contribui para curar o coronavírus. Então, como eu disse, você teve alguém que foi na contramão do planeta. O Brasil pôs no poder um sujeito totalmente despreparado, megalomaníaco, narcisista e que está levando o Brasil para o buraco. E o buraco não tem fundo, gente. O buraco não tem fundo. Pode piorar sim, pode piorar sempre, porque o Bolsonaro não cansa de surpreender as pessoas. E ainda agora não há nenhum plano concreto para enfrentar isso. Eles vão deixar vocês se contaminarem aí. Peguem, quem tiver que morrer, morra. Ele disse agora assim, é coisa da vida, é inevitável, todos vão morrer. Ou seja, se vocês morrerem, morreram, paciência, e vão deixar a doença seguir o ciclo normal dela. Se morrer 100 mil pessoas, tudo bem. Se morrer 200 mil pessoas, tudo bem. Tanto faz. Vai morrer só idosos mesmo, só pessoas com doenças, com condições prévias, ou seja, tanto faz, né? 200 mil mortes. Quem se importa, né? Afinal de contas, você tem um presidente aqui que na campanha eleitoral dizia que a especialidade dele era matar. Então tá aqui, ó, ele tá provando, né? A especialidade dele é matar pessoas. Ele tá fazendo isso, basicamente. Alguém que na televisão foi e disse que o Brasil precisava de uma guerra civil na qual morressem 30 mil pessoas. Pronto, já cumpriu a meta dele aqui. São mais de 34 mil mortos agora. E é essa pessoa que muitos brasileiros, milhões de brasileiros, votaram, escolheram, viram nesse homem uma representação de si próprios. É isso, é isso. E ainda tem, por incrível que pareça, 30% de apoio da população. E responsável, por outro lado, responsável por mais de 30 mil mortes no Brasil. Por sua inação, por sua incompetência, por sua falta de capacidade de planejamento, por seu desrespeito à vida humana. E agora ele meio que formalizou o Pazuello, né, que era o substituto do Tait ali como interino no Ministério da Saúde, oficializou ele como ministro da Saúde. Ou seja, você tem agora um militar, mais um militar no governo Bolsonaro, mais um soldado, mais um milico lá dentro, ajudando o Bolsonaro a seu projeto de poder, de controle total do Brasil. Porque é o que eles querem, na verdade, né? Se o Bolsonaro vai conseguir fazer o golpe ou não, não sabemos, mas é o que ele quer. Ele socou o governo dele com militares para dar uma demonstração de poder, na verdade, para demonstrar para o Brasil que ele tem apoio das Forças Armadas, que é o que sustentaria qualquer tipo de golpe militar, né? Se você não tem apoio do Exército, como é que se faz um golpe militar? Não faz, né? Ele vai lá, abarrotou os seus ministérios, as suas secretarias com militares, para dar essa legitimidade armada para o seu governo. E agora a gente está na espera aqui para ver como isso se desenrola. Se o Bolsonaro terá a coragem de fazer o golpe ou não. Esperamos que não, mas tudo é possível. Se ele vai precisar fazer isso ou não, né? Porque, na verdade, atualmente, boa parte dos países que se tornam autoritários no mundo, eles nem sequer têm uma ruptura democrática nesse sentido de golpe de Estado. Simplesmente eles vão aparelhando o Estado e quando você vê, já trocaram os ministros do Supremo por alinhados ao governo, já aparelharam todo o exército com oficiais de confiança, ou seja, quando você vê, já não tem mais saída, já está realmente tudo aparelhado e as pessoas acham que vivem numa democracia ainda, acham que tudo funciona. Não é tão diferente, na verdade, a mentalidade do Bolsonaro, do Trump também. Eu já mencionei várias vezes a relação entre os dois aqui, os dois são muito parecidos, na verdade, né? O Bolsonaro é chamado, nos Estados Unidos, de Trump dos trópicos, para você ter uma ideia de quão degradante que é a condição do Bolsonaro. É um Trump piorado. Se o Trump já é ruim, se o Trump já é um lixo, o Bolsonaro é um lixo piorado. E lá o que o Trump quer fazer agora, né, dadas as manifestações que estão ocorrendo pelo assassinato do George Floyd em Minneapolis, você tem protestos em centenas de cidades norte-americanas agora, pessoas que estão nas ruas protestando contra o racismo, contra o abuso da polícia. A maioria desses protestos são pacíficos, ou seja, os manifestantes estão legitimamente nas ruas pedindo uma mudança. E o Trump está ameaçando agora pôr o exército nas ruas, está ameaçando pôr a Guarda Nacional, está ameaçando descer o cacete, que já está descendo na verdade, mas está ameaçando criminalizar os antifas, os antifascistas, está ameaçando com repressão, com lei e ordem.
E dias atrás a gente viu aqui que o Trump saiu da Casa Branca, dispersou com violência um protesto pacífico na frente da Casa Branca e ele e 2 militares caminharam até uma igreja que tinha sido incendiada por manifestantes um dia antes, foi lá e com uma Bíblia na mão fez uma foto. Então a cena foi o seguinte, ele mandou forças de segurança, serviço secreto, policiais, desceu o cacete nos manifestantes pacíficos para que ele pudesse tirar uma foto na frente da igreja. E a presença desses oficiais militares causou um mal-estar tremendo nos Estados Unidos. Causou um mal-estar na população, porque está vendo ali o exército passando pano para um fascista também, como o Trump. E causou um mal-estar nas Forças Armadas. O exército agora está dividido porque, assim como no Brasil, o exército, as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, são instituições de Estado. Elas servem o Estado, ou os Estados Unidos ou o Brasil. Elas são instituições permanentes do Estado. Vai entrar presidente, vai ser presidente, e eles continuam lá, protegendo o país. O Exército, as Forças Armadas, não são do Bolsonaro. Não é ele que controla o que elas devem fazer ou não. Elas servem a Constituição, elas servem o país. E assim vale também para os Estados Unidos. Então o que você vê nos Estados Unidos agora, com relação ao Trump, pelo menos, é que generais estão se manifestando a insatisfação agora de ter a sua imagem de Forças Armadas associadas a desmandos do Trump, a esse desejo autoritário do Trump também de utilizar o exército para atacar americanos. E aqui vale lembrar, na verdade, gente, aqui é importante falar sobre isso. Eu me lembro quando teve a intervenção federal no Brasil, no Rio de Janeiro, que mandaram o exército para o Rio de Janeiro, eu me lembro de alguém falando, não sei se foi algum general, se foi Raul Jungmann, falando o seguinte, que o exército ele é treinado para matar, ele é treinado para destruir. O exército é treinado para, caso tenha uma guerra, ele invadir um outro país e destruir outro país. Destruir edifícios, matar inimigos. O exército, embora seja uma força permanente de defesa também das fronteiras nacionais, é uma força de destruição. O exército não é feito para confrontar manifestantes nas ruas. O exército não é feito para patrulhar ruas. O exército é feito para guerra. A proposta das Forças Armadas é ir para a guerra, ou defender de uma guerra. Então a intenção deles é matar. E quando o Bolsonaro fala que a especialidade dele é matar, é justamente por isso, porque ele é um ex-militar. Ou seja, ele sabe matar as pessoas, embora nunca tenha matado ninguém, até onde eu saiba, né? Tirando, não oficialmente pelo menos, né? Porque na pandemia já matou bastante gente. Então você tem ali o Trump, nesse caso, solicitando que uma força de morte, né, uma força de matar pessoas, vá confrontar manifestantes pacíficos. Basicamente é isso que você tem. E, como eu disse, a reação tem sido das piores, porque já há um histórico nos Estados Unidos, anos 70, quando havia a Guerra do Vietnã, que uma boa parte da população norte-americana foi às ruas protestar contra uma guerra que não fazia o menor sentido no cenário norte-americano, por uma guerra na qual morriam milhares de norte-americanos no Vietnã, no Sudeste Asiático. Então os americanos foram às ruas protestar contra o presidente na época e contra o uso do exército também, e muitas vezes contra as Forças Armadas. E houve casos também de confronto com militares. Ou seja, tem um histórico. Os Estados Unidos não tem histórico de ditadura como nós temos no Brasil. No Brasil tem vários períodos de ruptura democrática, vários períodos de repressão no Brasil. O mais recente foi nos anos 70, com o exército comandando o país. Então é muito fresca a memória ainda da ditadura militar. Os Estados Unidos não tem esse histórico. Mas, por outro lado, também tem históricos de guerras, né, de uso de forças armadas para invadir outros países e uma reação interna da população contra isso. Ou seja, quando você vê agora um presidente como o Trump querendo usar a legitimidade das forças armadas para atacar manifestantes, internamente tem gerado um conflito enorme. E aqui entra a maior questão de todos, que na verdade seria também o central desse vídeo. Por ser uma instituição de Estado, o exército não serve ao Trump. O exército não serve ao Bolsonaro. E é aí que entra o senso de dever dessas pessoas, que entra o senso cívico dessas pessoas, que entra a noção do que eles fazem realmente. E aqui eu vou citar dois textos aqui, dois livros para vocês. Um deles esse aqui se chama Eichmann e o Holocausto, da Hannah Arendt, que é um excerto do livro dela, que é Eichmann em Jerusalém, que conta o julgamento do Eichmann, que era um burocrata responsável pela solução final, pelo Holocausto. E esse aqui, sobre a tirania do Timothy Snyder. O que esses dois textos têm em comum é falar sobre a importância, sobre a consciência de quem está nesses cargos burocráticos ou nesses cargos que possuem armas.
Se você é um militar, se você for um general, se você for alguém que esteja dentro do Estado brasileiro, você serve ao Estado e não a quem está no poder agora, não a quem é governante agora. É claro que você vai cumprir ordens, porque muda de administração, você vai lá seguir as diretrizes do governo novo, cada um tem uma diretriz, mas quando aquilo que ele te pede é criminoso, quando aquilo que ele te pede vai contra as leis, contra as regras, contra a Constituição, você tem o dever ético e dever também legal de contrariar essas ordens, que é o que tem acontecido agora nos Estados Unidos com o exército. Muitos generais estão agora no impasse. Eu obedeço o Trump ou confronto o Trump? Obedeço essas ordens, mesmo que sejam inconstitucionais, mesmo que sejam ilegais, ou confronto? E para muita gente, ainda mais quando você tem patriotas trabalhando nesses cargos, o impasse não é tão grande assim. Eles vão servir ao país. É melhor remover um sujeito desse do cargo do que obedecer a um ditador em potencial. Nos Estados Unidos, como há um senso patriótico muito grande, de fato, e os americanos são patriotas, a gente pode questionar um monte de coisas dos americanos, mas uma coisa não pode questionar é que eles são patriotas de fato. Eu acredito que quem carrega a arma nos Estados Unidos, pelo menos no exército, dificilmente cumpriria ordens que fossem ilegais. Há uma alta cúpula militar que serviu a muitos presidentes e que tem esse senso patriótico, que tem esse senso de dever. No Brasil, o cenário já é um pouco mais complicado, porque não apenas o Exército aparentemente não tem confrontado o Bolsonaro nesse sentido, como eles estão ocupando cargos no governo Bolsonaro. Ou seja, há uma simbiose, há um vínculo inegável entre os milicos e o presidente. E eles estão se sujeitando a isso. São pessoas que estão aceitando, generais, coronéis, que estão aceitando cumprir ordens de um capitão do exército que foi expulso por terrorismo do exército. As Forças Armadas brasileiras se puseram de quatro para o Bolsonaro. Elas estão obedecendo coisas que são absurdas. Elas estão compactuando com o Bolsonaro. Então, se for esperar um senso cívico, um senso patriótico das Forças Armadas no Brasil, aqui a gente tem que ficar com um pouco de receio, porque não dá para saber se eles vão realmente respeitar os seus deveres institucionais como força do Estado, em vez de ser uma milícia bolsonarista, em vez de ser pau-mandado do Bolsonaro. Sendo que seria dever, como eu disse aqui, repito, o dever deles proteger o Brasil, e não um governo de um sujeito patético, deprimente, um lixo global como é o Bolsonaro. O Trump dos trópicos. Se o Trump já é ridículo, o Bolsonaro é pior ainda. Então eu quero saber de vocês aqui, o que vocês pensam, primeiro, sobre esse número altíssimo de casos e de mortes no Brasil com coronavírus. Se a gente pode pôr na conta do Bolsonaro isso ou não. Eu penso que a gente pode sim, mas o que você pensa sobre isso? E também sobre essa relação muito íntima, né, promíscua quase, entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Se isso é motivo de preocupação. Nos Estados Unidos, muita gente está preocupada agora. E o Exército tem reagido a isso. É importante lembrar isso aqui. O Exército norte-americano tem se recusado a ser milícia do Trump. No Brasil, a coisa é um pouco mais complicada. O que você pensa sobre isso? E eu quero propor para vocês aqui que a gente faça um minuto de silêncio para as pessoas que já faleceram no Brasil. Mais de 34 mil mortes no Brasil e certamente serão muito mais no futuro.